Então, a primeira coisa que eu vou pedir nessa nossa aula de hoje é que vocês abram os livros, então, na página 24, o livro de espanhol na página 24. O assunto, ele é bem simples, pessoal. É um assunto simples, mas ele é um assunto que vocês têm que ter um pouquinho de atenção, tá certo? Vocês têm que ter um pouquinho de atenção nesse assunto. Nós vamos usar o pretérito perfeito em espanhol, certo? O pretérito perfeito em espanhol, pessoal, vocês vão acompanhando aí na página 24, ele é o tempo verbal que nós vamos usar para expressar acontecimentos passados que guardam relação com o momento presente. Por exemplo, na frase, essa semana me he encontrado a Roberta, me he encontrado 3 veces com Roberta. Essa frase aqui, pessoal, ela está no pretérito perfeito, certo? Então, para a gente conseguir entender o que é o pretérito perfeito, a gente tem que fazer uma linha do tempo, certo? A gente vai fazer aqui uma linha do tempo do pretérito perfeito. Aqui na frente, nós vamos ter o futuro. Aqui nós vamos ter o passado. E bem aqui no meio nós vamos ter o presente. Então, bem no meio eu vou ter o presente. Bem aqui onde eu vou colocar essa bolinha, certo? Aqui é o presente. Tudo que está aqui para trás, essa parte toda que eu tenho aqui atrás, tudo isso aqui é passado. Essa linha aqui toda, ela é passado. Quando eu grifei de verde, certo? Vejam o que é que a frase diz. Essa semana me he encontrado com 3 vezes com Roberta. Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração, pessoal. Se eu encontrei com ela 3 vezes essa semana, significa que, ó, aqui eu me encontrei com ela, aqui eu me encontrei com ela e aqui eu me encontrei com ela, certo? Foram 3 vezes durante essa semana. Eu me encontrei, isso significa que já passou, certo? Eu já me encontrei com ela. Porém, a semana ainda não terminou. Né? A semana ainda não terminou. Eu me encontrei com ela no passado 3 vezes, durante essa semana, mas a semana ainda não terminou. Então, o pretérito perfeito, eu vou usar ele para expressar coisas que aconteceram no passado que têm relação com o presente. Certo? É tipo uma mistura de passado e presente. Eu me encontrei com ela no passado, durante essa semana, mas a semana ainda não terminou. Então, eu vou usar o pretérito perfeito para isso. Para expressar coisas que aconteceram no passado, mas que têm relação com o presente. Então, essa semana eu me encontrei com Roberta 3 vezes. Né? Me encontrei 3 vezes com Roberta. A semana ainda não terminou, isso significa que existe uma relação aí entre os encontros que eu tive com Roberta e a semana que passou. É a semana que está passando. E como é que eu vou formar frases com passado, com pretérito perfeito? Com o pretérito perfeito, pessoal, eu vou ter que usar o verbo haber no presente do indicativo, certo? Então, eu vou ter sujeito mais o verbo haber no pretérito, no presente do indicativo, mais o verbo principal, mais o complemento, certo? Isso é uma frase no pretérito perfeito. Vamos ver um exemplo. Vamos colocar aqui um sujeito. Eu.
O verbo haber no presente do indicativo é he. Yo he encontrado. Yo he encontrado. Esse verbo aqui, que é o verbo principal, ele está no particípio, certo? Eu já vou explicar direitinho a questão do particípio para vocês. Eu he encontrado mi bolsa. Complemento. Então, aqui eu usei, ó, vejam bem. Aqui eu usei o verbo haber no presente do indicativo e usei o verbo encontrar no particípio. Agora, vamos para a partezinha do particípio, pessoal. Como é que eu vou formar o particípio dos verbos? É bem simples. Se o verbo ele terminar com AR, o particípio dele vai ser terminado com ADO. Por exemplo, hablar termina com AR. Hablar termina com AR. Então, o particípio de hablar é hablado. Não importa se é a primeira pessoa do singular, segunda, terceira, se é plural, se é singular, vai ser tudo do mesmo jeito, com ado, certo? Por exemplo, yo he hablado, tú has hablado, él ha hablado, nosotros hemos hablado. Isso é fácil. Se vocês memorizarem que verbos que terminam com AR, no particípio final deles, eu troco o AR por ado, eu já ganho metade da questão aqui, eu já ganho metade da frase. E os verbos terminados em ER e IR, o particípio deles vai formar por ido. Por exemplo, o verbo partir vai ficar partido. Então, o que é que eu preciso memorizar aqui, pessoal? O que é que eu preciso memorizar aqui para melhor aprender como é que eu construo frases no pretérito perfeito em espanhol? O verbo haber no presente, que a gente vai ver agora, e o verbo principal no particípio. Como é que eu vou formar o particípio dos verbos? Se o verbo terminar com AR, no lugar do AR eu coloco ADO. Se o verbo terminar com ER ou IR, no lugar do ER ou IR eu coloco IDO. Vamos ver mais uns verbos aqui. Vamos tentar passar mais uns verbos aqui para o particípio. Por exemplo, o verbo escrever, o verbo abrir, o verbo ver, não, perdão, que é irregular. O verbo chamar, o verbo ser. Aqui eu tenho um verbo que termina com AR, um que termina com IR e outro que termina com ER. O verbo escrever, ele termina com IR. Então, eu vou tirar, vou passar ele para o particípio agora. Eu vou tirar o IR e no lugar do IR eu vou colocar IDO. E vai ficar escrevido. Escrevido. O verbo chamar termina com AR. Eu vou tirar o AR e vai ficar ADO no lugar do AR. Chamado. O verbo ser, eu vou tirar o ER e vai ficar o IDO no final no lugar do IR. Vai ficar sido. Sido. Então, assim é que eu formo o particípio dos verbos. Agora vamos para o verbo haber, que é um pouquinho mais difícil, porque o verbo haber vocês vão ter que memorizar. Na página 25, eu tenho uma tabela com o verbo haber no presente do indicativo. Então, para Joe, o verbo haber vai ser e. Para tu, vai ser as. Para ele ou ela,
vai ser a. Para nós outros, vai ser hemos. Para vosotros, vai ser habéis. Para ellos e ellas, vai ser han. Então, por exemplo, se eu quiser formar uma frase, vou colocar aqui um exemplo para vocês verem mais ou menos como é que a gente faz. Vou colocar esse exemplo aqui. Tu tracinho este livro, e o verbo que está entre parênteses é escrever. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu vou olhar quem é meu sujeito. Meu sujeito é tu, certo? É tu. Quem é o verbo haber para tu? É has. O verbo escrever, ele termina com ir. Só que ele é um verbo irregular. Então, eu vou colocar, tu has escrito este livro. Outro exemplo. Aqui eu vou usar o verbo salir, certo? Aqui eu vou usar o verbo salir, que é o verbo que está entre parênteses. Primeira coisa, eu não posso esquecer o verbo haber, pessoal. Eu não posso esquecer, senão a frase fica errada. Então, nós outros hemos. Por que que eu coloquei hemos? Porque aqui, ó, eu vi que o verbo haber para nós outros é hemos. Nós outros hemos. O verbo salir termina com ir. E eu vi que quando eu quero formar o particípio de um verbo que termina com ir, eu tiro o ir e no lugar do ir eu coloco ido. Então, nós hemos salido. Tirei o ir, no lugar do ir eu coloquei ido. Nós hemos salido temprano. Nós saímos cedo. Lembrem, pessoal, isso aqui é passado. Isso aqui é passado, certo? É o passado perfeito. Eu vou usar isso aqui para falar de uma coisa que aconteceu no passado, mas que tem relação com o presente. Tá bom? Vou me despedir aqui da turma do 7º ano da tarde. Qualquer dúvida, o 7º ano da tarde pode me procurar no privado, certo? Estou lá à disposição para tirar as dúvidas de vocês. E vou deixar o exercício da página 25, a número 1. Vocês vão completar aí a número 1 com o verbo. Vão olhar quem é o sujeito, completa com o verbo haber, e o verbo que está entre parênteses vocês vão colocar no particípio. Lembrem, o particípio é da seguinte forma. Se o verbo termina com AR, no lugar do AR eu coloco ADO. Se o verbo termina com ER ou IR, no lugar do ER ou do IR eu coloco IDO. E o verbo haber, que tem que estar presente, eu vou colocar a partir dessa tabelinha da página 25, tá? A tabelinha aí para vocês verem. Vocês olham quem é o sujeito e colocam o verbo haber logo depois do sujeito e depois o verbo no particípio. Então, me despedindo aqui da galerinha do 7º ano da tarde. Fiquem todos com Deus. Estou à disposição aí para tirar as dúvidas de vocês, pessoal.